Estão prontos? Aleluia. É muito bom ter a liberdade de adorar o Senhor, de cultuar. Há muitas nações em pleno século 21, nesse tempo hoje, que não tem liberdade de culto. O nome de Jesus não pode ser proclamado, a Bíblia não pode ser, você não pode ter um exemplar da Bíblia, é crime. E se for na Coreia do Norte, é um crime que pode resvalar até sobre o seu filho. Lá a prisão, ela transcende uma geração. O pai é preso por um crime e ele cumpre aquela pena e que pode se estender até o filho. Então, literalmente, o filho pode pagar pelo erro de um pai. É algo muito severo, muito cruel, eu diria até satânico. E nós temos essa liberdade que tem o seu lado bom, mas o lado ruim é que nós não desenvolvemos músculos espirituais. A fé cresce quando ela é exercida. E nessas nações tem surgido crentes assim, de um nível tão inacreditável, um nível de excelência, um nível de espiritualidade, de comprometimento, de seriedade, irmãos, sobrenatural. Há uma igreja muito forte na China também. A China, a igreja tem crescido, a igreja subterrânea, é uma igreja oficial, mas é uma igreja que cresce às escondidas, porque ela é proibida pelo Estado e perseguida. Mas existem muitos irmãos que ousam se reunir secretamente em lugares que talvez não levante suspeita, em horários. Eles adoram a Deus, eles estão vivendo milagres extraordinários. E às vezes essa liberdade que nós temos, nós não aproveitamos como poderíamos aproveitar. Por isso, nesta noite, eu quero falar sobre antifragilidade. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia, ou acesse aí a sua Bíblia, na carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos nos deter ao versículo 17. Essa passagem, como muitas outras passagens, mas essa em especial para mim, resume o espírito, o caráter antifrágil do apóstolo Paulo. E ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim a palavra: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. De novo, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Feche seus olhos, curva sua cabeça mais uma vez. Senhor, obrigado por esta oportunidade, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Agora, Deus, quando vamos meditar na tua palavra, que o teu maravilhoso Espírito Santo, aquele que é um contigo, aplique essa palavra aos nossos corações. Senhor, maniata o valente, envia a tua miríade celestial de anjos ministradores, guerreiros, adoradores. Cubra esse lugar debaixo de tuas asas, da tua poderosa mão,
em o nome de Jesus. Ser conosco e que nada nem ninguém roube ou distorça a palavra, que ela possa alcançar os corações e que os nossos corações sejam a terra fértil, cuja palavra é lançada e não volta vazia. Te agradecemos, um nome maravilhoso, e quem concorda diga. Você que está com a sua Bíblia, dá um abraço bem gostoso nela e repita assim comigo: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda esse Deus maravilhoso mais uma vez. Aleluia. Eu quero falar então sobre um antifrágil chamado Paulo de Tarso. Por volta de 2012, um filósofo, matemático, o camarada também era trader, era muito ligado à questão de investimentos, um grande estudioso, ele é libanês, teve nacionalidade americana, norte-americano, escreveu um livro chamado Antifrágil, que está à venda aí em qualquer editora, você pode comprar na internet, na Amazon e tantas outras aí. Ele tem um polvo na capa, se eu não me engano a capa é branca e tem um polvo, e é ele que popularizou, ou quem criou esse termo antifrágil. Uma palavra muito poderosa, eu estava compartilhando hoje com alguns líderes, que ela é mais forte do que a palavra resiliência ou resiliente. Bom, quando a gente fala de resiliência, só para lembrar, quem já esqueceu, a resiliência é quando você pega um material, é uma palavra extraída da física, como um elástico, por exemplo. Você pega um pedaço de elástico, você estica, então ele está sob pressão, sobre ele está sendo exercida uma força, ele está sendo ali arrancado da sua forma natural, mas logo que essa força o deixa, que ele volta ao seu estado natural, ao estado anterior. Ou seja, a pessoa resiliente é aquela que apanha, ela sofre, ela passa por momentos difíceis, mas ela volta, ela levanta e uau, ela prossegue. O antifrágil, ele passa pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, só que ele não volta como ele era, ele volta mais forte, ele volta mais sábio, ele volta mais experiente. É como os músculos do corpo. Essa é a ilustração talvez mais próxima do que o autor quer dizer com antifrágil. Quando você malha, você vai levantando o peso, os seus músculos vão se aprimorando, vão se fortalecendo, você leva-os à exaustão, às vezes fica dolorido, mas eles vão crescendo, novas fibras vão se formando, as ligações estão se fortalecendo, e alguém que começou levantando 40 quilos, daqui a pouco está levantando 400, porque ela foi se aprimorando, foi se aperfeiçoando, ou seja, a pressão que ela sofreu a tornou mais forte, o ferro que ela levantou a tornou com capacidade de levantar uma maior quantidade. Quantos entenderam ou seja, o sentido dessa palavra? A essência da palavra antifrágil é exatamente pessoas que passam por dificuldade, passam por tribulações, passam por tempos difíceis, passam por tempestades, mas quando elas saem desse tempo, o choro que dura uma noite, quando amanhece, essa pessoa não é mais a mesma, ela se tornou uma pessoa melhor, ela se tornou uma pessoa mais forte, talvez com mais empatia, com mais compaixão, mais experiente, mais sábia, e ela não vive em um ciclo, porque
Porque ela percebe que o caos é um ambiente de crescimento, o deserto é um ambiente de crescimento, a tempestade é um ambiente de crescimento, os desafios são oportunidades. Portanto, uma pessoa antifrágil é uma pessoa como o apóstolo Paulo, que depois de ter sido preso várias vezes, caluniado, chicoteado, sofreu várias injustiças, foi rejeitado. Esse mesmo apóstolo que passou, irmãos, por lutas, foi apedrejado a ponto de ficar à beira da morte, se fingiu de morto para não morrer. Fez igual o gambá, né? Se fingiu de morto para não morrer. Tamanha foi as pedradas que Paulo levou. Teve algumas ocasiões de sair escondido da cidade, fazendo a palavra do Senhor, orando. Ele expulsou o demônio daquela menina lá, que adivinhava para os seus senhores. Ele foi chicoteado, não foi julgado, foi preso injustamente, mesmo tendo dupla cidadania. Ele era hebreu de hebreus e tinha cidadania romana. E mesmo passando por tudo isso, a gente lê aqui no versículo 17, as nossas aflições leves. Leve. Ele está chamando tudo o que ele disse, gente, diante do que eu cresci, diante do peso de glória que está sendo produzido. Ele não diz que será produzido, ele diz que essas leves e passageiras, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então é quando ele não tinha para onde recorrer, não tinha com quem contar, era só ele e Deus. Ele estava lá no olho do furacão, Deus o socorria, e Paulo saía dali fortalecido. Uma expressão poderosa de Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma palavra antifrágil. Outra, posso o quê? Todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz: eu sei passar frio, eu sei passar calor, eu sei ter muito, sei ter pouco, eu sei passar fome. Se tiver que passar fome, eu passo fome. Eu sei estar livre, eu sei estar preso. Em todas essas circunstâncias, eu digo, eu posso suportar, porque eu posso suportar tudo naquele que me fortalece. Por natureza, por definição, Paulo seria o apóstolo antifrágil, ou um personagem bíblico que define o que é ser uma pessoa antifrágil. Eu queria aprender agora com vocês 33 lições na vida de Paulo sobre antifragilidade. Vamos juntos? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você o seguinte: Paulo transformava a perseguição em propagação do Evangelho. Você pode repetir comigo? Paulo transformava a perseguição em propagação do Evangelho. O que significa isso? Paulo, como eu disse, ele estava, antes da sua conversão, ele vinha no caminho de Damasco e teve uma experiência maravilhosa com Jesus. Essa experiência o deixou cego por 3 dias e 3 noites, onde ele também não comeu e nem bebeu. Paulo estava sendo ali reconfigurado, até receber a imposição de mãos de Ananias e ser cheio do Espírito Santo, e batizado no Espírito Santo, e batizado também nas águas. Logo em seguida, Paulo começa a ensinar naquela região ali de Damasco. Por um tempo ele fala da sua experiência, da sua conversão, mas quando ele se desloca para Jerusalém, para estar entre os apóstolos, ele é rejeitado, porque os líderes em Jerusalém olharam para Paulo e falaram assim: pô, esse aí eu conheço, esse cara é matador de crente. Então Barnabé foi o habilitador de Paulo, aquele que deu a chancela a Paulo. Ele disse: não, eu conheço ele, eu vi o seu testemunho, aconteceu assim, assim, assim. E aí ele chancela Paulo, e aquela rejeição não foi um motivo para Paulo se entristecer e desistir da caminhada. Pelo contrário, quanto mais Paulo era perseguido, aonde ele era colocado, ele via uma oportunidade de pregar o Evangelho. Quantos estão entendendo? Digam aleluia. Lá em Filipos, na prisão, está em Atos 16, 22 a 26, quando ele, depois de ser espancado e preso, Paulo não se lamentou, mas adorou o Senhor. Resultado,
quando Paulo estava preso, seus pés como que algemados, eram grilhões. Foi justamente quando ele expulsou o demônio daquela menina que tinha espírito de adivinhação, e ele é levado à prisão. Ele, como cidadão romano, ele tinha direito a um julgamento, ou se defender pelo menos. Ninguém o ouviu, chicotearam Paulo e jogaram Paulo na prisão. Ele poderia estar lá dentro da prisão dizendo: ó vida, ó azar, Deus estava fazendo a tua vontade, expulsei um demônio, olha o que eu recebo em troca. Eu estou preso, estou acorrentado, estou aqui nessa situação, porque eu. Mas essa não é a atitude de um antifrágil. Em vez de reclamar, ele adorou. Em vez de murmurar, ele orou. E o texto diz que Paulo e Silas começaram a orar ao Senhor, e começaram a louvar ao Senhor, e os outros presos começaram a ouvir aquele cântico e aquelas orações. E você sabe que perto da meia-noite, um terremoto invadiu aquele lugar. A prisão foi sacudida, as portas se abriram, os grilhões quebraram. O carcereiro, vendo aquela situação, ia se matar com medo do que poderia lhe acontecer, e Paulo imediatamente: opa, não te faça nenhum mal, todos estamos aqui. Ou seja, ninguém fugiu. Aquele infortúnio, aquela covardia que fizeram com Paulo, aquela injustiça, serviu de um instrumento de evangelização. Então Paulo, lá na prisão, pregou por carcereiro. O carcereiro teve um encontro com Jesus e falou para Paulo assim: você pode falar para a minha família? Paulo tinha dito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então Paulo foi na casa do carcereiro, pregou para a família do carcereiro, naquela mesma madrugada batizou todo mundo e voltou para a prisão. Você está aqui ou não? Paulo entendeu o princípio. Espera aí, eu fui lançado na prisão. Então, isso que parece uma tragédia, isso que parece o que é uma perseguição, na verdade é uma oportunidade de evangelizar. Recentemente, me perdoe fugir o nome, um pastor aqui na África, ele gostava, onde ele sabia que tinha sepultamento, lá estava ele. E além de evangelizar, ele orava e alguns mortos ressuscitavam. Aí aquele pastor começou a ser perseguido, colocaram o pastor na prisão. Chegou na prisão, todo mundo na prisão quase se converteu. Aí o pessoal: esse cara aqui na prisão está convertendo todo mundo, vai embora de novo. Já não sabiam mais o que fazer com o pastor, porque aonde ele estava, os milagres aconteciam. Quanto mais perseguia, mais ele dava testemunho, e quanto mais ele sofria, mais ele dava testemunho. Ou seja, um pastor extremamente antifrágil, como o apóstolo Paulo. Movidos pelo Espírito Santo, eu e você devemos ser pessoas antifrágeis. Quantos estão entendendo? Digam aleluia. Amém ou não amém? Você está comigo? As correntes que prenderam, ou melhor, que te prendem hoje, pode ser o palco do milagre de amanhã. As correntes que te prendem hoje podem ser o palco do milagre de amanhã. Então, em vez de se desesperar diante da dificuldade, use-as como oportunidades para testemunhar. Quantos estão aqui? Segundo, Paulo transformava rejeição em novas oportunidades. Existe um espírito que se apropria da rejeição. Esse espírito, ele entra a partir de um sentimento de rejeição e gera no rejeitado, se não tiver sob o sangue do Cordeiro, um rebelde, um revoltado. Normalmente, toda pessoa revoltada é uma pessoa que foi rejeitada. Quando você vê uma criança muito violenta,
ou você vira uma pessoa muito violenta, você pode ter certeza que ali há rejeição naquele coração. Há uma pessoa que foi violentada, uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que não teve uma experiência com o amor. Mas apesar da rejeição que Paulo sofreu, como eu disse, está em Atos 13, 44 a 46, quando o seu próprio povo o rejeitou, ele não fez disso uma oportunidade para dizer: também não vou mais falar nada com vocês, vou ficar de mal, eu vou pregar aí no meu ministério independente, eu não quero nada com os apóstolos, porque eu vou seguir a minha carreira, vou ter o meu ministério independente. Não, ele transformou aquela rejeição em uma oportunidade, ou seja, em novas oportunidades. O não de alguém pode ser a porta aberta para um novo propósito de Deus. Não se prenda ao que não deu certo. Deus pode estar abrindo novas direções. Precisamos discernir que há momentos em nossa vida que Deus está usando uma adversidade ou uma rejeição para que você entre em outra porta. Quantos estão entendendo? Deus pode estar usando uma rejeição para você entrar na porta certa. Deus pode estar dizendo: isso é uma nova oportunidade. Uma vez, o grande Steve Jobs, o criador da Apple, na sua garagem, com mais um amigo, alguns amigos, ele criou essa empresa que hoje é mega valiosa. Mas teve um momento na caminhada dele, ela se tornou uma sociedade anônima, em que os acionistas decidiram a direção decidiu que ele deveria ser demitido da empresa que ele havia fundado. Então ele foi rejeitado pelos líderes daquela época, e ele saiu da empresa. Ele conta, ou melhor, contava, né? Não conta mais. Ele contava que aquilo foi algo muito bom que aconteceu na vida dele, porque ter sido mandado embora da própria empresa lhe deu a oportunidade de ter novas experiências, de expandir, e ele criou aquela empresa que fez Toy Story, Pixar. Foi ele que criou a Pixar e lançou aqueles desenhos depois com a Disney, que contratou a Pixar. E olha que coisa tremenda, ele expandiu para novas áreas, novos conhecimentos, e alguns anos mais tarde a Apple estava em maus lençóis. Eles pensaram: bom, vamos chamá-lo de volta. Então ele voltou com mais bagagem, voltou mais amadurecido, voltou mais forte, e levantou a empresa a novos patamares. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Você está aqui ou não? Às vezes, uma rejeição pode ser a voz de Deus dizendo: tenho coisas novas para você. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. É porque eu estou com o microfone que não é para cantar, senão vocês iam ver só. Você está aqui ou não? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Ah, pastor, eu fui rejeitado, não me deram atenção. Tem semente que ela precisa cair numa terra fértil para crescer. Sábado, fomos visitar um orquidário, eu chamei de florário. Fomos visitar um orquidário.
alguém falou: vamos fazer uma surpresa para Adriana, minha futura sogra. Eu falei: vamos lá. E fomos fazer a surpresa. Chegando lá, minha esposa escolheu algumas flores e eu fui surpreendido no débito. Mas tudo bem, valeu, porque eu fiquei reparando o bonsai. É bonsai ou bonsai? Bonsai. Eu fiquei olhando, não deveria ser bonsai, né? O bom entra, né? Mas esse negócio aí, aquela árvore pequenininha, bonsai. Irmãos, eu tirei foto de um bonsai peraí, Jesus, pena que eu não vou poder colocar no telão para vocês, mas eu falei: gente, isso aqui é muito forte. Peraí, milhares de 2 horas depois, aqui, isso, bonsai piteco, aproximadamente 40 anos, desse tamanho, 40 anos, quantos anos? 40, sabe qual o valor? 15 mil reais, 15 mil, está à disposição? Eu falei: pô, o cara que compra bonsai não é fraco não, hein? Senhor, se eu quiser me levar no nível do bonsai, fica tranquilo. 15 mil reais um bonsai de 40 anos, está aqui. Mas e daí, pastor? O bonsai, irmãos, é como uma espécie de hobby, para quem gosta de cuidar desse tipo de árvore. Mas só que para você mantê-lo pequeno, você tem que mantê-lo longe da terra. Ele tem que ficar na terra, mas limitado a um vaso. Você está aqui ou não? Ou seja, a geografia dessa árvore, que tem potencial para crescer, impede que ela se desenvolva. Por quê? Porque ela é uma árvore atrofiada, porque ela está sendo privada de estar numa terra espaçosa. Pastor, o que isso aqui tem a ver com o texto? Talvez você esteja sendo tratado como um bonsai, e Deus te chamou para ser um carvalho de justiça. Quantos entendem? Então, se você está sendo rejeitado por um vaso, meu irmão, mergulhe em terra firme. Quantos estão aqui? Olha para o teu vizinho e fala assim: eu acho que ele está falando contigo. Talvez o vaso não seja uma geografia, seja a sua própria mentalidade. Quantos entendem? Digam amém. Terceiro, Paulo transformava o sofrimento em aprendizado. O exemplo era o espinho na carne. Em vez de ver sua fraqueza como um espetáculo ou como um obstáculo, Paulo aprendeu que a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu preciso discernir o seguinte: às vezes Deus não remove o espinho, porque ele é o segredo da sua força e da sua humildade. Vou repetir: às vezes Deus não remove o espinho, porque ele é o segredo da sua força e da sua humildade. O próprio apóstolo Paulo reconhece, porque ele foi até o terceiro céu, então ele sabe: para que eu não me ensorbebeça, para que eu não fique soberbo. Então às vezes Deus, lembre-se que você é humano, lembre-se que você é humano. Dizem que quando os imperadores ou como os generais vinham de grandes batalhas,
o imperador mandava alguém lá, tinha um nome específico, eu não lembro, para aquele general ir lá no ouvido dele e dizer para ele o seguinte: lembre-se que você é apenas um homem. Então quando ele entrava cheio de glória, se achando quase que um Deus, aí vinha alguém, tocava no ombro dele, a mando do imperador, olhando para ele e dizia: lembre-se que você é apenas um homem, para que ele não se envaidecesse e se achasse maior do que o imperador. Nem todo sofrimento deve ser evitado, alguns são permitidos para nos fortalecer. Estamos aqui? Quando você olha para a vida de José, por exemplo, você pensa: meu Deus, quanto sofrimento! Mas cada sofrimento que José passou estava empurrando José para o seu propósito. Se você entende, diga glória a Deus. Amém ou não amém? Em quarto lugar, Paulo transformava o naufrágio em propósito. O que significa isso? Atos capítulos 27, versículo 22 até o 44, você pode ler com calma. Enquanto todos aqueles estavam ali desesperados, porque vários dias se passaram, o céu havia se fechado, eles foram surpreendidos pelo Euroaquilão, um vento, uma tempestade, uma turbulência terrível, e Paulo recebe a visita angelical dizendo assim: ninguém vai se perder. E eles já haviam derrubado suas cargas, eles estavam jejuando, e aí Paulo disse: não, vamos comer, está tranquilo, ninguém vai se perder, só não posso garantir se alguém fugir. 2 cidadãos já estavam se preparando para fugir, porque Paulo tinha uma palavra de esperança, ele tinha uma convicção, e ele sabia que aquele naufrágio só iria empurrá-lo para o seu propósito. E quando o navio finalmente é destruído, sacudido pelas ondas do mar, bate na pedra e eles naufragam, ninguém, absolutamente ninguém se perde. Paulo vai parar lá na ilha de Malta. Na ilha de Malta. Eles são recebidos, uma fogueira é acesa, e Paulo, quando vai colocar um graveto na fogueira, tinha uma víbora. Paulo é mordido pela víbora. Aí Paulo sacode assim, os moradores olharam para Paulo e pensaram: isso aí é um amaldiçoado, sobreviveu ao naufrágio, mas vai morrer com a víbora. Aí ficaram olhando para Paulo, eles olhando para Paulo, e Paulo, nada. Eles pensaram: é um Deus, os deuses estão entre nós. Aí sabe o que Paulo, no naufrágio, cumpre o seu propósito, prega a palavra mais uma vez. Ninguém pode impedir estar debaixo da mão de Deus, cumprindo o seu propósito. Se você entende, aplauda aí ao Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Aleluia. O barco pode até afundar, mas se Deus estiver no controle, o propósito continuará. Paulo disse: eu tenho que chegar em Roma, e ele chegou em Roma. Confie em Deus, mesmo quando tudo parece perdido, Ele tem um plano maior para a sua vida. Posso ouvir um glória? Em quinto lugar, Paulo transformava a oposição em coragem. Ele chega em Roma, depois do naufrágio, ele consegue chegar em Roma, Atos 28, de 30 a 31, e ele é preso. Acabou para ele? Não. Paulo escreveu várias cartas da prisão. Até hoje, a prisão Marmitina, que é onde Paulo foi preso, ela é um ponto de visitação. Cadê a Raquel? Nós iríamos visitar a prisão Marmitina, mas por força maior não podemos nessa viagem. Mas é algo inspirador você visitar aquela prisão, as masmorras, o local onde Paulo e também o apóstolo Pedro passaram ali alguns dias. Mas mesmo sob prisão, Paulo inspirou, pregou, proclamou,
e foi instrumento de Deus, porque toda a oposição que ele sofreu, ele transformou em coragem. Ou seja, o antifrágil transforma a oposição em coragem. Se você está aqui, diga aleluia. Então, não importa onde você esteja, a missão continua. Nosso chamado não depende das circunstâncias externas, mas da fidelidade de Deus. Se Deus é contigo, você vai chegar até o final. E por último, irmãos, não esgotando aí o texto ou o tema, a verdadeira antifragilidade, ela começa em Jesus, ela é fundamentada em Jesus, e o seu fim é Jesus. Fim no sentido de propósito. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu sou antifrágil, mas eu não sou antifrágil sozinho. Eu sou antifrágil porque eu me garanto naquele que é maior do que o que está no mundo. Então, antes de se tornar antifrágil, Paulo precisou se render a Jesus no caminho de Damasco. Ele era forte na lei, mas fraco no espírito. Então, só depois que ele teve uma experiência com Cristo, ele se tornou forte no espírito e aperfeiçoado na lei. O verdadeiro antifrágil não confia em si mesmo, mas na força que vem de Deus. Não sou eu, nunca foi sobre nós, não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, não é os meus dons ou os meus talentos, não. Tudo vem dele, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem dele. Então, sem ele, nada podemos fazer. A pessoa antifrágil, ela é humilde, porque ela reconhece que a sua força vem de Deus. Eu estou aqui porque Deus permitiu, eu chegarei lá porque Deus vai permitir, eu tenho isso porque Deus me deu, eu consegui porque Deus me deu força, então eu estou em Deus, então é tudo por Ele, por meio dEle, através dEle e para Ele. Então quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa força vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. O sacrifício de Jesus para nos conquistar, nos resgatar, é uma realidade poderosa. Talvez você tenha chegado aqui e está cansado, desanimado, porque você está lutando sozinho. Pastor, eu quero ser antifrágil como o apóstolo Paulo, porque talvez um oposto do frágil fosse o robusto, mas nem sempre aquilo que é robusto é de fato o antifrágil. Então, ser antifrágil, à luz das Escrituras, é ser cheio de Deus, disposto a fazer a vontade de Deus, se submeter ao querer de Deus. Pastor, eu já lutei muito, eu estou cansado. Talvez você tenha lutado com as armas erradas, porque o antifrágil, ele luta com as armas espirituais. Paulo disse: as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Nada ele fazia sem oração, porque não era o plano B. Tudo que Paulo fazia, reconhecendo a sua dependência, a sua fonte, ele fazia em Deus. Em resumo, não basta suportar as provas, é preciso crescer com elas. A rejeição de hoje pode ser a plataforma do seu chamado amanhã. As cadeias não podem prender quem é livre por dentro. A verdadeira força não vem de nós, mas de Cristo Jesus. Você está disposto a viver uma vida antifrágil? Entrega a sua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.